Pronto, amores, estamos de volta agora com a nossa aula de história. Todo mundo pegando um livrinho de história e abrindo lá na página 12, tá bom? O nosso assunto hoje é identificando o século. A gente vai aprender a identificar o século através do anos, tá certo? Das datas, tá certo, meus amores? Vamos lá. No nosso dia a dia, a nossa data, ela é dividida em quê? Dia, mês e anos. Os anos, eles são representados através de algarismos arábicos, tá certo? Os séculos, eles são identificados através de algarismos romanos, tá certo? Vamos lá. Então, a tia preparou um videozinho para vocês agora, explicando um pouco como identificar os séculos nos anos, tá bom? Preste bastante atenção e a gente vai estudar também, relembrar um pouco sobre a numeração, sobre os algarismos romanos, tá bom? Para você não ter nenhuma dúvida. Preste bastante atenção agora na explicação. A história e os séculos. Tu tens a história da tua vida desde que nasceste aos dias de hoje. Tens também a história da tua família e de todos os teus antepassados que viveram há muitos anos. Todos nós temos uma história e antepassados. E quem é que nos ajuda a conhecer as coisas que nos aconteceram? Os arqueólogos, que descobrem e estudam os vestígios arqueológicos, como ossadas, instrumentos, sepulturas e até casas que estão escondidas há muito e muito tempo debaixo da terra. E os historiadores, que com base nos vestígios arqueológicos e fontes históricas, que são textos escritos antigos, nos contam o que aconteceu e como aconteceu. O friso cronológico. Uma das coisas que os historiadores e arqueólogos usam para que seja mais fácil entender a história é o friso cronológico ou barra cronológica. O friso cronológico é uma linha que divide o que aconteceu ao longo da história, organizando os acontecimentos. Vê esta linha. Aqui estão os primeiros habitantes da Península Ibérica, o século 3 AC, que é a chegada do povo romano, o marco, que é o nascimento de Cristo, século 8, a invasão da Península Ibérica pelo povo árabe, e vamos por aí fora até chegar a 2020, aos dias de hoje. E como é que esta divisão no friso é feita? Década, século e milénio. Para conseguirmos entender a história, temos de organizar por datas. Por isso, o friso cronológico pode ser dividido por décadas, séculos ou milénios. Então, e o que é uma década? Uma década é um período de 10 anos. Por exemplo, do início de 1950 ao final de 1959, era a década de 50. Do início de 1970 ao final de 1979, era a década de 70. E consegues saber que década era do início de 1980 ao final de 1989? Sim, era a década de 80. Para dividir o friso com períodos mais longos são usados os séculos e os milénios. Os séculos são períodos de 100 anos e os milénios são períodos de 1000 anos. Vamos então voltar aos séculos. No friso cronológico, usamos o nascimento de Cristo como ponto de referência. Os anos e os séculos contam-se a partir deste acontecimento. Se alguma coisa aconteceu antes do nascimento de Cristo, colocamos AC depois do século. E se alguma coisa aconteceu depois do nascimento de Cristo, indica-se com DC depois do século. Sabias que existem outras culturas que contam os anos de forma diferente da nossa e não estão em 2020? Para os chineses, o ano é 4718, porque o calendário deles é diferente do nosso. Outro exemplo é a forma de contar dos muçulmanos.
Para eles, o ponto de referência é a fuga de Maomé de Meca. Por isso, eles estão em 1442. Para numerar os séculos, utiliza-se a numeração romana. Em 2001, nós mudamos de século e passamos para o século XXI. E como consegues saber a que século corresponde determinada data? Vê este exemplo. 1423. Tapas os dois números da direita assim e somas mais um. 14 mais 1, 15. Portanto, 1423 é o século XV. Então, e se for 941? Tapas os dois números da direita e fazes 9 mais 1, que são 10. 941 foi no século X. Se o ano termina em 00, como por exemplo 300, o século é o número que está escrito. Então 300 é o século III. 1600 é o século XVI. E, por exemplo, 1800 é o século XVIII. Vamos ver se compreendeste. Em 1999 estávamos no século XX. Em 2000 estávamos ainda no século XX. Mas em 2001 já passamos para o século XXI. Sabes quando voltamos a mudar de século? Sim, em 2101 passamos para o século XXII. Pronto, meus amores, prestaram bastante atenção no vídeo. Espero que sim e que vocês aprendam a identificar o século através dos anos. Vamos lá. Vocês vão resolver a atividade da página 12, tá bom? Com bastante atenção. Logo depois vocês vão pegar o caderno de desenho, tá bom? E é hora da pesquisa. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar 4 fatos históricos. 4 fatos históricos, vocês vão pesquisar, tá bom? Vocês vão colocar, por exemplo, ó, preste bastante atenção. Eu vou fazer minha pesquisa aqui. Esse é meu fato histórico. Então, eu vou colocar o nome do meu fato histórico, eu vou colocar o ano, tá certo? E eu vou colocar o século, tá bom? Você vai pesquisar 4 fatos históricos e vai colar no seu caderno de desenho. E como a tia Luana falou, você vai colocar o nome do fato, tá bom? O ano e o século em que ele ocorreu, tá certo? Pesquisa em revista, livro, na internet, fica a seu critério, tá certo? Você depois, o que você vai fazer? Você vai pegar, depois que você terminou seu trabalhozinho, você vai gravar um vídeo pra tia Luana e pra turminha, contando cada fato histórico que você encontrou. E você vai falar o ano e o século de cada fato histórico, tá bom? Você vai nos explicar, você vai, apresentar o seu fato histórico para a turminha e para a tia Luana, tá bom? Façam com bastante atenção, bastante cuidado, cabeçalho, tudo bonitinho lá no caderno de desenho, caligrafia 10, viu? Tô prestando bastante atenção na caligrafia de vocês, tá bom, meus amores? Fique com Deus. Bate a foto e manda pra tia Luana. Tchau e até amanhã.